Mães que mudaram o mundo. Histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Fanny Stubblefield. Doutora Ruth Simons. Fanny Stubblefield, uma fazendeira arrendatária e neta de escravos, ensinou sua filha Ruth que um dia se tornaria a 18ª presidente da Brown University, a sempre dar o melhor de si. Um vapor subia da camisa de mangas compridas do homem branco, deixando o rosto de Fanny Stubblefield banhado de suor. A despeito do calor, ela passou cuidadosamente o colarinho e alisou o tecido enrugado em volta de cada botão. Ruth observava e se perguntava como sua mãe podia ser tão meticulosa depois de ter limpado casas o dia todo. Mesmo cansada, gastava tempo se certificando de que a camisa ficaria perfeitamente passada a ferro. Era uma lição que Ruth sempre se lembraria. Não importa quão humilde seja o trabalho, humilde sempre faça o melhor possível. Nascida no dia 3 de julho de 1945, em Crapeland, Texas, sendo a 12ª filha dos arrendatários Fanny e Isaac Stubblefield, Ruth logo estaria correndo atrás dos pais e dos irmãos mais velhos no sul do Texas, carregando os sacos vazios que o resto da família encheria de algodão. Aos 7 anos, antes de ter idade suficiente para colher algodão, a família abandonou a lavoura e se mudou para uma pequena casa em Sumter Street, numa das vizinhanças mais rústicas de Houston, a Fifth Ward. Inicialmente, seu pai arranjou emprego numa fábrica, mas depois se tornou pastor da Igreja Batista Missionária Monte Hermon. Em Houston, a mãe de Ruth começaria os seus anos como empregada doméstica, limpando a casa de outras pessoas e passando roupas. Era o destino de todas as jovens negras. A doutora Ruth Simons escreveu, abre aspas, havia uma segregação brutal na vizinhança onde eu cresci e impingida por lei. As barreiras entre brancos e negros eram absolutas. A possibilidade de cruzá-las estava além da minha capacidade de compreensão. Fecha aspas. Certa vez, ao ser entrevistada por uma revista, a doutora Simons falou o seguinte sobre os seus pais, abre aspas. Eles trabalhavam desde a madrugada até altas horas da noite. A minha mãe passava roupas. Quando criança, eu ficava profundamente tocada ao ver que ela precisava trabalhar o dia todo a fim de ganhar dinheiro para poder comprar um par de sapatos para mim. Fecha aspas. Ela escreveu em seu ensaio My Mother Daughter Lessons I Learned I Civility and Authenticity, a filha da minha mãe, lições que eu aprendi de civilidade e autenticidade, fecha aspas, publicado em 1998. Abre aspas, decidi fazer algo produtivo a ser tudo aquilo que meus pais me ensinaram a ser. Os valores deles eram claros. Faça boas obras, não seja orgulhosa nem arrogante. Seja sempre uma pessoa autêntica. Não se preocupe tanto em ser famosa e rica, porque isso não é tão importante. Fecha aspas. A mãe de Ruth ensinou-a que sair da pobreza era difícil, mas não impossível. A chave do sucesso era trabalho duro e ético, e a porta era uma boa educação. Fanny, com frequência, encorajava seus filhos com histórias de pessoas que tinham vencido o racismo e chegado ao sucesso. Embora a mãe tivesse morrido quando Ruth tinha apenas 15 anos de idade, a jovem jamais perdeu a esperança e continuou a estudar arduamente. Suas professoras a incentivavam a lutar em prol de uma educação mais elevada, a despeito do fato de que pouquíssimos estudantes negros da área chegavam à universidade. Ruth Simons, porém, era uma aluna excelente e, ao concluir o ensino médio, foi a oradora da turma. Ao ser aceita na Dillard University de New Orleans e receber uma bolsa de estudo, os professores de Ruth continuaram dando-lhe assistência, enviando dinheiro e até comprando-lhe roupas quando havia necessidade. Abre aspas. Eram pessoas que queriam que eu tivesse sucesso no ambiente que era o pior possível, fecha aspas.
ela escreveu, abre aspas, sabiam que as dificuldades eram enormes e queriam que eu as superasse, fecha aspas. E ela venceu, graduando-se em 1967 com louvor. Finalmente, Ruth Simmons recebeu seu Ph.D. da Universidade de Harvard em linguagens de romance e de lá foi para Princeton, onde serviu como diretora associada. Atualmente, como primeira presidente afro-americana da Brown University, a doutora Simmons lidera a Liga Ivy Universitária, com um humilde respeito por todas as pessoas, lembrando-se de suas origens como arrendatária e reconhecendo a partir dos seus anos de estudo e de viagens pelo mundo que a humanidade é imperfeita. Abre aspas. Todos nós enfrentamos o mesmo grande desafio, fecha aspas, ela relata. Abre aspas. Tentar aprender como superar os instintos incivilizados que chegam a nós tão naturalmente, instintos de desconfiar, desprezar e de atacar qualquer pessoa que seja diferente, fecha aspas. A doutora Simmons conclui que, abre aspas, podemos aprender a respeitar as outras pessoas, não importa quanto sejam diferentes de nós. Podemos aprender a ensinar nossos filhos como minha mãe o fez, como alimentar nossa integridade individual e coletiva, mesmo em face da brutalidade, fecha aspas. Lembrando do seu passado e aprendendo com ele, a doutora Simmons tem provado o poder da influência de sua mãe. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Mães que influenciam o mundo ensinam seus filhos a dar o melhor de si.